Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados municipais, senhores vereadores, público em geral, comunicação social. Começo por agradecer aos grupos Porto, o nosso partido, e também ao Bloco de Esquerda, por terem convocado esta sessão da Assembleia. A Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador, é a casa da democracia da cidade. É a Assembleia Municipal que compete aferir dos atos do Executivo a que preside. E, senhores deputados, certamente reconhecerão que sempre aqui estive, nunca faltei. Estive aqui em cada momento para responder a tudo aquilo que me foi perguntado. O diferendo entre a Selminha e a Câmara não é novo, nem secreto. Não é algo que fosse desconhecido desta Assembleia, que em 2012, e com aquilo já foi falado, já aqui o analisou e sobre ele deliberou, quando a empresa pretendeu ver revertido um direito que lhe tinha sido suprimido. Negou-lhe, atirando a discussão para a revisão do PDM, como agora continua a estar. Em tempo, há cerca de 9 meses, solicitei a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que fossem disponibilizados aos senhores deputados todos os elementos que considerassem pertinentes sobre este processo. Isso aconteceu. Agradeço-lhe. Durante todo este tempo, nunca a questão foi trazida às inúmeras sessões da Assembleia Municipal. Nunca aqui me foi dirigido, a propósito, uma única questão. Ainda bem que, finalmente, tenho a possibilidade de o fazer. E, por isso, agradeço a todos os senhores deputados. Começo por aquilo que é óbvio, mas que, sendo óbvio, tem sido sucessivamente ignorado. A questão do eventual benefício para mim e para a minha família que poderia resultar de atos ou omissões minhas, repito, minhas, ocorridas durante o atual mandato. Nesta matéria, Sr. Presidente, senhores deputados, tudo é meridianamente claro. O terreno que a minha família adquiriu há 16 anos não tinha, em outubro de 2013, e continua a não ter, hoje, em 2017, capacidade construtiva. O segundo aspecto é que não foi, entretanto, prometida, acordada ou paga qualquer indemnização. Ao contrário, a pretensão da Selminha em garantir ou capacidade construtiva, uma indemnização ou até ambas, foi recusada pela Câmara no meu mandato. E só no meu mandato. Só no meu mandato. A propriedade do terreno, nunca antes disputada pela Câmara Municipal do Porto ao longo de decénios, em múltiplos processos, é agora questionada pelo município. Essa questão que a Câmara agora levanta prejudica claramente os interesses da Selminha, como é bom de ver, mas iniciou-se no meu mandato. Repito, prejudica objetivamente os interesses da Selminha. Nunca tinha sido levantada. Foi levantada no meu mandato. Eu e a minha família, em nada, fomos, por isso, beneficiados. Todo o resto, Sr. Presidente, senhores deputados, é de menor importância. Mas poderia ter-se dado o caso de ter havido interferência da minha parte neste processo. Acontece que não apenas não houve, como nem publicamente, nem que foi trazido a esta Assembleia, exige notícia, documento ou testemunho válido nesse sentido. Diz a CDU que o Sr. Vereador Correia Fernandes, que está aqui e que eu cumprimento, nunca foi envolvido. E diz bem, o Sr. Vereador Correia Fernandes testemunhou em reunião de Câmara, enquanto Vereador do Urbanismo, e posteriormente em entrevista à Comunicação Social, já depois de ter entregue esse pelouro, que desconhecia o caso. Confirmando, pois, o quê? Que nunca procurei influenciar o processo de revisão do PDM. Sei bem que ele não deixaria, porque eu conheço bem e todos o conhecem, mas ele disse que eu nunca o fiz. O novo PDM, reconhecendo ou não direitos construtivos a este e a muitos outros terrenos, que também eles foram objeto de reclamações, será aprovado em 2018 pela Assembleia Municipal, que será eleita em outubro. Pela Assembleia Municipal, que no anterior mandato entendeu não proceder a alterações pontuais ao atual PDM e decidiu que eventuais correções só poderiam ser feitas em sede de revisão.
continua a ser este o estado do processo. A Assembleia Municipal terá a palavra final. No plano jurídico, tenho de confiar nos serviços da Câmara. Foram eles que me solicitaram que assinasse uma procuração para garantir a boa defesa da Câmara em juízo, para o fazer atempadamente, sem fragilizar a sua posição, ao contrário do que, como aqui já foi narrado, suceder em 2012, antes da minha chegada à Câmara, quando o município viu a sua contestação desentranhada do processo por decisão de um juiz e por ter sido apresentada fora de prazo. O meu anterior chefe de gabinete, professor de Direito, o Sr. Professor Azevedo Lopes, já se pronunciou publicamente sobre isso, tendo dito que o fiz por sua recomendação. Não sou jurista. No acordo que foi celebrado, a Câmara não abdica de nenhum direito. Admite, esse acordo é certo, que o litígio possa ser remediado em revisão do PDM. Mas, senhores deputados, já era assim em 2011. Em carta dirigida ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em que os advogados das partes requeriam ao Tribunal a suspensão da instância, era afirmado então que, e cito, as partes têm mantido negociações com vista a encontrar uma solução que permita transigir sobre o objeto da lide e que, estando em causa a impugnação de normas constantes do PDM, a possibilidade de transigir sobre esta parte do objeto terá necessariamente de ocorrer no contexto deste processo de alteração. Fim de citação. Ou seja, em 2011, a Câmara, por sua iniciativa, e eu não estava cá, demonstra não querer ver julgado o caso em tribunal, pedindo ao juiz que espere pela revisão do PDM. Essa é a posição que a Câmara mantém hoje. Por tudo aquilo que consta no processo, a Câmara manteve exatamente a mesma estratégia, delineada em 2011. Não sei se é boa ou se é mau, Sr. Vereador, Sr. Deputado Luís Artur, mas foi esta, é a continuação. Ajustando-a apenas a um facto indisputável de não ser possível conseguir, nesse tribunal, um novo adiamento. No acordo, vingou a pretensão da Câmara, contrariando a pretensão da empresa Selminho, como se demonstra documentalmente, assegurando que mesmo que o PDM não remedeie a situação, será um tribunal arbitral a definir se, repito, se há lugar a uma qualquer indenização. Essa estratégia teria sido frustrada se porventura a Câmara tivesse optado por deixar que a sentença fosse proferida. Nessa circunstância, a questão do PDM nunca seria remédio. A Selminho poderia ter sido duplamente ressarcida e a Câmara objetivamente prejudicada. O Jornal Público trouxe à primeira página 2 títulos que, para alguém distraído, e sei que os senhores deputados não o são, poderiam sustentar, é claro, narrativas conspirativas. Mas, lendo as notícias, o que sabemos é que, da primeira, tiramos que no presente mandato a Câmara questiona, pela primeira vez, a propriedade do terreno, prejudicando os interesses da empresa Selminho. Hoje, lendo bem a notícia, o que se diz, e nem me parece ser exato, é que a Câmara tem prosseguido uma estratégia, pelo menos desde 2012, sustentada em algo que, afinal, pode não ser rigoroso, mas que, no fim do dia, atira a Selminho para uma expectativa que pode não ser verdadeira. Mais uma vez, o que diz o público de hoje é que a minha família sai prejudicada. Quanto ao resto, senhores deputados, confio nos dirigentes, confio nos juristas, que eu não sou, e, acreditem, confio muito nos tribunais. O que não posso é deixar de ser solidário com os serviços da Câmara, que atuaram com zelo, que atuaram com total independência e coragem, certamente conscientes do impacto dos seus pareceres, alguns dos quais prejudicam os interesses patrimoniais do Presidente da Câmara, quando os vejo injustamente acusados, como foram, de terem feito veto de gaveta, que não fizeram.
Não aceito, por isso, que esta Assembleia tente julgar o comportamento de dirigentes e de funcionários municipais que, desde 2002, deram pareceres, mesmo que porventura contraditórios. Porque tenho, senhores deputados, temos todos de acreditar que cada um deles o fez em consciência e no exercício livre das suas competências. Isto tudo, todas estas eventuais contradições, existiram muito antes de eu ser Presidente da Câmara. Quando cheguei à Câmara, há quase 4 anos, não substituí as chefias. O diretor do urbanismo é o mesmo. O diretor de finanças é o mesmo. A diretora do ambiente é a mesma. O chefe do departamento do património é o mesmo. Não me venham dizer, como já disseram por aí, que o problema é esse. Senhores deputados, o advogado que representa a Câmara no processo da Selminho é o mesmo. Sabem uma coisa? Nem sequer o conheço. Se o vir ali na rua, não sei quem é. Termino, pois, com uma nota de caráter político, porque é de política que nós gostamos. Em 2014, o acordo que agora é questionado foi consultado por jornalistas no Tribunal. Nada foi publicado. Não havia notícia. Não posso aceitar que seja questionada a honestidade dos jornalistas que então decidiram em consciência e sem o meu conhecimento nada publicar. O que questiono é por que razão o que em 2014 estava limpo deixou de estar à medida que se aproximaram as eleições. Lemos todos que se pré-anunciou uma campanha suja. As palavras não são minhas. Foram um título do Expresso. Tinham assinatura. Não foram desmentidas. Uma campanha suja, por definição, não é a saudável discussão de procedimentos ou da ação política dos eleitos. Uma campanha suja não é fiscalizar a atuação do Presidente da Câmara. Uma campanha suja, como a que foi anunciada e está a ser executada, não é verdade, é a mentira. Sabemos quem a urdiu, sabemos quais são os seus velhos métodos. Conhecemos-lhe o estilo que resulta de uma velha e santa aliança na cidade. Aliás, esteve aqui presente. As últimas eleições autárquicas produziram, senhores deputados, uma novidade no Porto. A lista vencedora não foi a que, numa conselhia distrital ou diretório, foi concebida. O Presidente da Câmara eleito também não foi um dissidente de um qualquer partido. Compreendo que isso tenha incomodado o país, como então premonitoriamente fiz notar no meu discurso de vitória. Peço desculpa a quem assim esperava, mas o Porto não elegeu um político profissional, carreirista e sem currículo, que não seja o que lhe tenha sido emprestado pelas Jotas, pelos lugares em listas conselhias e a subida reverente até ao fim, ou ao cimo de uma lista autárquica, cumprindo uma etapa qualquer de uma carreira política nacional. Não foi isso que ganhou as eleições em 2013. Ganhou um cidadão independente do Porto, com vida e história no Porto, com negócios no Porto. Negócios bem conhecidos, entre os quais este, que nunca foi dissimulado numa qualquer offshore. E com ele foi eleito um conjunto de pessoas em quem a cidade confiou o seu futuro. Compreendo que isso incomode os partidos. Compreendo que isso incomoda ainda mais uma esquerda sem cultura do mérito e contra a propriedade. Uma esquerda que nos virá um dia dizer que o Presidente da Câmara eleito não pode ser sequer dono da sua casa no Porto. Não vai isso representar um potencial conflito de interesses. Já compreendo, pior, que certos setores da direita tenham por aqui enverdado, como aliás ouvi na voz do Sr. Deputado Carrapatoso. Tenho uma notícia para esses. O Porto não se deixa enganar. O Porto não são os Estados Unidos. O Porto não é a Inglaterra. O Porto não é desses que apenas acordam no dia seguinte às eleições. O Porto é diferente. Também o disse a 29 de setembro de 2013. Mas isso ainda não compreenderam. Prestámos aqui os pertinentes esclarecimentos que me pediram. Está claro que nunca agi em causa própria,
que nunca influenciei qualquer decisão e que, ainda por cima, todas as decisões tomadas neste mandato não apenas continuam a estratégia do anterior Executivo, como em nada me beneficiaram. Não existe documento, testemunho ou qualquer outro indício de que tenha feito o que quer que seja que não cumpra a lei e a ética. Os senhores Silvas, senhor deputado, esses têm ganho 40, 30 e 20 milhões de indemnização à Câmara. Se alguém aqui, ou em sede executiva, decidir contra o que são os pareceres jurídicos internos e externos que os serviços produziram e que não condicionei ou influenciei, alterando politicamente as decisões técnicas, que o façam. Mas assumam a responsabilidade. Eu nada votarei. A responsabilidade é toda vossa. Sendo assim, encerro pela minha parte esta questão. Não aceito que a minha cidade fique presa numa estratégia de campanha suja, urdida por alianças bem conhecidas e já pouco secretas. Farei o que tenho feito até aqui. Gerir a Câmara, tratar dos projetos para a cidade e faço com muito gosto. Terminar os projetos e as obras iniciadas, tentar resolver os problemas dos portuenses, e eles existem. E, claro, prestar contas. Continuarei a tentar elevar o discurso político, elevando assim a cidade. Se quiserem continuar por aí, continuem. Chegará o meu dia de fazer campanha, mas há uma garantia que vos dou. A minha campanha é limpa. A minha campanha vai ser, mais uma vez, limpa. Muito obrigado.